E eu quero agradecer nesta tarde por me lançar um convite à missionária Ana Lúcia, amém? E cada irmão que está aqui nesta tarde me ouvindo, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe o ministério de cada um. E eu quero dizer para ti nesta tarde que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Eu quero dizer para ti nesta tarde que se Deus me conduzir através dessa palavra, vamos trazer uma palavra de quebrantamento aqui nesta tarde. Aleluia! Uma palavra que vai entrar no fundo da tua alma. E você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Que através dessa palavra você não venha esquecer do dia que vai acontecer aqui hoje. Eu costumo dizer que quando eu assumo o altar do Senhor, Deus neste momento ele mandou os infernos ficar em silêncio. Porque Deus ele quer falar com a sua igreja. Deus neste momento ele quer falar com a sua noiva. Eu convido os irmãos nesta tarde a abrir as suas Bíblias comigo. Deus de glória. A palavra hoje se encontra no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, o livro do pregador, capítulo de número 12 e no verso 1. Amém? Varão, sonoplasta, pode fazer um fundinho para mim aí? Deixa Deus te usar, amém? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12 e no verso 1. Quantos acharam a palavra de Deus? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam a palavra de Deus? Os irmãos estão procurando ali ainda? Vou deixar os irmãos procurar. Amém? Para todos nós lermos juntos. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 12, depois de Salmos, para quem não sabe. Depois de Salmos vem Provérbios. Depois de Provérbios vem Eclesiastes. Amém? Depois de Salmos em seguida vem Provérbios. E depois de Provérbios vem Eclesiastes. Amém? Aleluia. Quantos acharam a palavra? Amém. Amém? Amém. E o texto vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos da quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por baixo do ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Agora continue com a sua Bíblia aberta e abra comigo uma folha para trás, no capítulo de número 7 e no verso 1. Volte uma folha para trás, no capítulo 7 de Eclesiastes. Eu vou ler mais um texto com a igreja. Amém? Capítulo 7 de Eclesiastes, no verso 1. Quantos acharam? Amém? E o texto vai dizer assim: melhor é a boa fama do que o melhor argumento, e o dia da morte do dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração.
melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Amém? Tome teu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Deus se maravilha. Glória a Deus. Meus queridos, o texto que eu li é um desses textos que a gente raramente para pensar e meditar nele. O texto que eu li em Eclesiastes, capítulo de número 12, o homem que escreve este livro é um homem chamado Salomão, um homem que foi testado na sua vida, um homem que quando ele orou a Deus lá no seu palácio, Deus desceu sobre ele uma sabedoria que ninguém podia dar, uma sabedoria que nenhum homem nessa terra podia ter. Então, quando ele dobra o seu joelho no seu palácio, Salomão ele recebe uma sabedoria divina de Deus. Um homem que era rico. Salomão era um homem dos mais milionários da Bíblia Sagrada. Mas para eu começar essa pregação nessa tarde, eu quero partir desde o início. Eu quero te trazer uma história desde o princípio, para você entender sobre a mensagem. Porque Salomão ele fala de vaidade, tudo nessa vida é vaidade. Mas para você entender por que Salomão ele falava sobre vaidade, eu quero partir desde o princípio. E a palavra de Deus vai dizer que o pai de Salomão era um homem chamado Davi, um jovem chamado Davi. A Bíblia diz que quando Deus levanta o profeta Samuel na Israel, Deus desce uma revelação sobre o profeta Samuel. E Deus conduz o profeta Samuel até um homem chamado Jessé. E esse homem chamado Jessé era o pai de Davi. E agora Deus conduz o profeta Samuel até a casa desse homem chamado Jessé. E quando o profeta Samuel chega até a casa desse homem chamado Jessé, ele está diante de 6 irmãos. E esses irmãos eram os irmãos de Davi, o homem que tinha estatura. Quando o profeta Samuel chega nessa casa desse homem chamado Jessé, Jessé era pai desses filhos que estavam diante do profeta. E Deus quer ungir alguém para ser rei em Israel. E quando Deus manda o profeta olhar para aqueles homens, não era nenhum daqueles 6 homens que tinham estatura, não era nenhum desses homens que tinham altura, que tinham músculo, que eram formoso. E Deus falou para o profeta Samuel: não é nenhum desses aí que eu quero ungir para ser rei de Israel. E o profeta Samuel fala para o pai deles, que era chamado Jessé: tem mais alguém para que eu possa escolher aqui neste lugar? E ele fala: tem um que está lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. Tem um menor na casa que está lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. E quando Davi chega, um dos irmãos mais menores da casa, e Deus olha para ele, olha para dentro do coração dele e vê que ele era o segundo coração de Deus. E Deus fala para o profeta Samuel: é esse o menor da casa que eu quero. Era esse jovem chamado Davi que eu quero. Meu Deus. Porque através desse dia ele vai ser rei em Israel. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não olha pela aparência, Deus olha para dentro do nosso coração. E Deus viu a sinceridade do coração desse jovem chamado Davi. Aprenda um detalhe nessa tarde, meu querido. Deus ele não olha para a nossa aparência, Deus ele não olha como nós se vestimos, Deus ele não olha a nossa estatura, a nossa formosura, mas Deus ele olha para dentro do nosso coração. E Deus olhando para dentro do coração desse jovem chamado Davi, Deus manda o profeta Samuel derramar um óleo na cabeça dele. E através desse dia, Davi ele vai ser o rei de Israel. Davi ele vai agradar a Deus. Davi ele foi escolhido um dos maiores irmãos da sua casa. E Deus pega ele pequeno e transforma ele em grande. Aleluia. E agora ele começa a reinar sobre Israel. Davi ele vai conduzir a Arca da Aliança. E depois que Davi não teve a experiência de conduzir a Arca da Aliança, quando Deus permitiu um homem
morrer, quando tocou naquela arca da aliança, Deus matou o homem por não saber tocar. E agora Deus vai ensinar Davi a conduzir, a guardar e cuidar da arca de Deus, aonde dentro daquela arca da aliança tinha a vara de Arão, tinha o maná que caía do céu, que estava sobre aquela arca, e isso simbolizava a presença de Deus estava dentro da arca. E Davi tinha que conduzir aquela arca com a carruagem, com os homens. E Davi teve a sabedoria de conduzir e de cuidar da presença de Deus. Deus se agradou com o que ele fez. E Davi agora ele vai erguer o seu palácio. E ele vai construir o templo do Senhor. Porque no templo do Senhor é sagrado. Porque ninguém podia entrar no templo do Senhor de qualquer maneira. Tinha que ter a santidade do Senhor. E agora, nesse texto que eu li, Davi era pai de Salomão. E Davi ele vai caminhar pelo seu palácio. E ele vai passar pelo dia de tentação, assim como eu e você passamos. Davi ele caminhando pelo seu palácio. E ele vai olhar uma mulher que estava se banhando no seu palácio. Uma mulher chamada Betseba. E agora Davi ele vai ser tentado e vai pecar contra Deus. O homem que era segundo o coração de Deus, agora ele vai cometer o seu primeiro pecado. Porque Davi ele não era santo. Eu e você não somos santos. O único santo que é digno é o Senhor Jesus que está no céu. Porque cada um de nós carregamos uma herança de Adão sobre nós. A herança de Adão está sobre nós. Porque a palavra diz: aquele que diz que não tem pecado, já está mentindo. Porque eu e você, como a herança de Adão, nós temos carne. Nós temos a nossa fraqueza. E Davi, como eu e você, também teve a sua fraqueza. Ele teve nesses dias de tentação, quando ele olha por uma mulher que estava se banhando, essa mulher chamada Betseba. E a Bíblia diz que ele vai cobitar, ele vai ter relações com essa mulher. E a Bíblia diz agora que Davi ele vai adulterar. Davi agora ele vai cometer um pecado contra Deus. E ele vai ter 2 filhos com essa mulher chamada Betseba. E o primeiro filho, Deus o matou. Deus o matou a criança. E antes de a criança morrer, Davi jejuava e orava por 7 dias. E essa campanha de 7 dias foi Davi que criou na Bíblia. É por isso que hoje se faz a campanha de 7 dias. E a Bíblia diz que Davi ele jejuava 7 dias e orava ao Senhor. E ele perguntava para os seus servos que estavam no seu palácio: como está a criança? Ela melhorou ou está indo de mal a pior? E eles falam para o rei Davi: não, rei, a criança ainda continua doente. E Davi ainda continua adorando e glorificando ao Senhor. E no próximo dia, o rei Davi chega diante dos seus servos no palácio e faz mais uma pergunta: e aí, como está o meu filho? Como está a criança? E Davi, olhando para o fundo dos olhos dele, Davi percebeu que a criança já havia morrido. E eles falam para o rei Davi: o teu filho já morreu. Aquele teu filho que tu teve com Betseba, ele morreu. Porque o primeiro filho Deus permitiu morrer. Mas o segundo filho era um homem chamado Salomão, que Deus permitiu ele viver. Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. E por causa do pecado que estava sobre ele, Betseba, Deus permitiu que o primeiro filho morresse. Um filho que veio do útero adúltero. Porque ele adulterou contra Deus. E a Bíblia diz agora que Davi, ele tinha 20 filhos. E desses 20 filhos tinha uma filha chamada Tamar. Davi tinha 19 filhos e uma filha chamada Tamar. E a Bíblia diz que um dos filhos de Davi, desses 20 filhos, chamado Aminon, ele vai abusar da sua própria irmã Tamar. A Bíblia diz que o seu irmão abusa de sua irmã. E Davi reúne os seus 20 filhos no seu palácio e fala assim: quem cometeu esse ato contra a minha filha? Mas Davi, sabendo que foi seu próprio filho,
ele não podia repreender o seu filho. Sabe por quê? Porque antes de nós repreender alguém, nós temos que ser exemplo. Porque antes de acontecer esse ato da morte de seus filhos, ele matou o marido dessa mulher, chamado Betseba. Ele matou um homem chamado Urias. Ele matou o marido dessa mulher e depois ele ficou com essa mulher. E os seus filhos ficaram sabendo desse ato de seu pai. Mas como um pai podia repreender o seu filho Aminon, se o próprio pai cometeu um assassinato também? O diabo colocou o passado de Davi sobre ele. Como ele vai apontar seu filho se ele não foi exemplo? Então aprenda um detalhe nessa tarde. Antes de você questionar alguém, aprenda a você ser exemplo. Glória a Deus. Porque não adianta você ensinar alguém se você mesmo não é exemplo. Então aprenda a ser exemplo para depois você repreender alguém. E agora o que acontece? Deus agora Davi ele tinha um filho chamado Absalão. Absalão ele tinha o seu reinado, ele tinha o seu palácio. Só que seu filho Aminon, ele vai ter um encontro com seu outro irmão chamado Absalão. E Absalão ele conhece o ato que ele tinha cometido com sua irmã. E Absalão ele quer se vingar porque o outro irmão abusou de sua irmã Tamar. A Bíblia diz que Aminon agora ele vai morrer. A Bíblia diz que o seu próprio irmão Absalão vai matar o seu próprio irmão. E Davi agora reúne os seus filhos no palácio e pergunta novamente: quem cometeu o ato sobre a morte do meu filho Aminon? E ele, sabendo que foi seu filho Absalão, só que Davi ele não pôde falar mais nada, porque ele não era exemplo. Porque se ele apontasse o seu irmão Absalão, ele ia falar: quem é você para me apontar? Se você mesmo matou o marido daquela mulher. Davi não tinha exemplo para apontar seu filho. E Davi fechou a sua boca e começou a clamar ao Senhor. Davi ficou quieto e começou a glorificar o Senhor. Que foi num dia que Davi chegou na sua velhice e ele fala uma palavra que está escrita lá em Salmos 123. Me alegrei-me quando fores na casa do Senhor teu Deus. Davi ali ele já estava velho. Davi ali ele não podia mais ir ao templo. Mas ele está dizendo: mesmo eu velho, meu coração ainda está na casa do Senhor. Meu corpo não consegue ir, mas meu coração ainda está naquele lugar. O ruim é quando o corpo está aqui e o pensamento está lá fora. O pensamento de Davi ainda estava no templo do Senhor. Mesmo ainda ele estando velho. Mesmo ainda velho, ele não podia mais ir ao templo. Mas o coração dele ainda estava na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora Davi, velho, ele tinha que passar o seu trono, ele tinha que passar o seu reinado para o seu filho mais novo chamado Salomão. E Davi agora na sua velhice, ele reúne os filhos, a família no seu palácio. E ele vê Betseba, a mãe do menino Salomão. E ele vê o seu filho Salomão que ia assumir o trono após Davi morrer. E ele olha para o fundo dos olhos de Salomão e fala para Deus: Deus, se ainda tu tem, olha para seu filho, olha para esse meu filho com desejo de amor, porque eu não quero que ele cometa os mesmos atos que eu cometi, que ele venha seguir um reinado diante dos teus olhos, que agrada a ti. E Deus ouve aquela petição de Davi, e Deus estabelece a promessa sobre seu filho chamado Salomão. E Davi agora ele morre, e o trono, o reinado vai passar agora para um homem chamado Salomão, um homem que escreveu o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios e o livro de Cantares. Só que todo homem, para iniciar a sua vida, ele precisa de uma cara metade. Salomão ele precisa achar uma mulher que vai ficar com ele, porque os conhecedores da Bíblia Sagrada sabem que Salomão ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, mas nenhuma delas ele amou. Salomão amou somente uma que está escrito lá no livro de Cantares. Salomão ele pega o nanquim, ele pega o papiro e ele senta na sua escrivaninha de ouro e começa a escrever o livro de Cantares.
ele começa a mandar cartas para uma mulher chamada Sulamita, uma mulher africana, uma mulher morena. E dessas 700 mulheres e 300 concubinas, ele não amou nenhuma, mas ele amou essa mulher chamada Sulamita. Porque Salomão ele não podia casar com a Sulamita, porque Sulamita era de outro país. E naquela época lá em Israel não podia casar com qualquer pessoa. Tinha que casar com pessoas que eram do mesmo tribo. E essa Sulamita era uma mulher africana. É por isso que eles mandavam cartas de amor para ela. Porque se você ler todo o livro de Cantares, você vai ver que parece que era um homem que estava apaixonado. É por isso que ele manda cartas para ela, cartas de amor. Diga comigo, cartas de amor. Então ele mandava carta no livro de Cantares, ele mandava cartas para essa mulher chamada Sulamita. Ele mandava cartas à distância, porque ele não podia ter um relacionamento ao tempo todo com ela, por causa dessa lei que era estabelecida. Então ele amou somente essa mulher. E essa mulher veio viajando do mar, viajando de longe, para beber da sabedoria de Salomão. E Salomão agora ele está no seu palácio. Salomão agora ele tem a sua escrivaninha de ouro. Só que Salomão ele sabe que um dia ele olha para a sua escrivaninha de ouro. Salomão ele constrói seu palácio. Há mais de 10 mil homens à mão à obra construindo seu palácio. Pedreiro, carpinteiro. E Salomão ele ergue seu palácio. Porque o filho Absalão de Davi, ele se rebeliou contra o seu pai Davi. E ele pegou 40% da herança de Davi, que era para ser dividida com seus filhos. Só que o que sobrou para Salomão continuar dando início no reinado de seu pai Davi, ele tinha apenas 1000 bois. Tem essa história lá no livro da Segunda Crônicas, que a Bíblia diz que Salomão ele sacrifica os 1000 bois para Deus, e Deus se agradou naquilo que Salomão fez. Somente tinha aqueles 1000 bois que seu pai Davi, que morreu, deixou para ele. E agora ele vai sacrificar e vai oferecer um holocausto a Deus. E Deus se agradou com aquilo que Salomão fez. Agora Salomão no seu palácio, ele olha para a sua escrivaninha, e ele sabe que um dia a velhice vai chegar. Ele sabe que um dia a morte vai chegar para ele. Mas ele olha para a sua escrivaninha de ouro e ele fala assim, ele pensa, eu vou morrer, mas essa escrivaninha de ouro vai ficar. Eu vou morrer, mas o meu palácio e as minhas coisas financeiras vão ficar aqui. E é por isso que ele escreve o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador no dia ainda que você era jovem. Lembra quando você era jovem? Essa palavra fala com quem ainda é jovem e com quem ainda é velho, que chegou na faixa de 59 anos, 60 anos de idade. Por isso que nós temos que lembrar do nosso Criador, porque um dia eu e você não podemos mais estar aqui. Um dia eu e você, Deus vai nos chamar, e vai nos chamar para ficar numa morada celestial, a Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que lá não vai ter choros, não vai ter ranger de dentes, não vai ter mais sofrimento, como nós temos aqui hoje. E por isso que nós temos que se preparar para esta vida que nós vamos ter. Nós temos que se preparar, santificar e glorificar ao Senhor, mesmo nos dias difíceis, para que nós vamos para essa nova morada, que nós vamos passar a eternidade com Ele, para que a gente, eu e você, vamos morar com Ele. E lá não vai mais ter sofrimento, lá não vai mais ter choro, lá não vai mais ter angústia, porque nós vamos morar com Deus. Nós vamos habitar no Deus, porque esse mundo aqui é o mundo físico. Os anjos recebem revelações de Deus, e eles descem aqui para dar revelação para os profetas, para usar os pregadores, para mandar o recado da parte de Deus. Mas os anjos, eles não são dessa terra, desse mundo físico, desse mundo carnal, porque antes de Deus estabelecer uma igreja para adorar Ele aqui, antes de nós adorar aqui, havia anjos que adoravam Ele lá no céu. Lá no reino de Deus, Deus preparava um culto com os anjos, e os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Deus. Então antes de você adorar Deus aqui, os anjos adoravam Ele lá. E Deus queria que os seres que tinham sentimentos adorassem Ele aqui na terra.
Porque sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Porque Satanás um dia foi um adorador de Deus, mas por se rebeliar contra Deus, ele perdeu essa oportunidade. E Deus expulsou ele lá do céu, porque somente de Deus, sabendo o desejo que ele colocou no seu coração, de querer ser maior do que Deus, e agora ele não pode mais adorar. Mas Deus escolheu um adorador, que está aqui na casa dele hoje. Um verdadeiro adorador que tem sentimento, que sabe quem está adorando. Deus ele se agrada quando você adora ele em meio de dificuldade. Deus estabeleceu sobre a terra uma igreja que adora ele em espírito e verdade. E você está aqui para adorar nessa noite. Você está aqui para dar glória a Deus. Você está aqui para glorificar. Não fica como uma igreja calada. Adore a ele. Você não está aqui adorando o pregador. Você não está aqui adorando o pastor. Você está aqui glorificando a Deus que está no céu. Porque no mundo espiritual Deus reconhece a tua adoração. Porque até os anjos adoravam a Deus. E por que, como você é filho de Deus, não adora a Ele? Então quebra esse silêncio sobre a tua vida. Aprenda a abrir a tua boca e glorificar e adorar a Deus. Porque Deus é o único que pode nos tirar do vale da sombra da morte. Deus é o único que a gente pode ter um encontro se a morte chegar para nós hoje. E Salomão agora ele chega na sua velhice. Salomão agora ele chega na sua faixa de 60 anos ou mais de idade. Ele chega na sua idade avançada. Só que na frente da sua escrivania tem um espelho. Salomão ele senta no seu palácio, na sua escrivania, e ele olha para o espelho. Só que quando ele olha para esse espelho, ele não vê mais aquele jovenzinho que ia em boas festas, que era convidado para as boas festas. Salomão ele olha para o espelho, ele vê os seus cabelos brancos. Salomão agora ele olha para os espelhos, ele vê com as suas peles que está com ruga. Salomão ele percebe agora que ele não é mais aquele jovem, aquele garotão de meia idade. Salomão ele percebe que a velhice chegou para ele. E ele escreve, ele pega o nanquim, ele pega o papiro, e ele pega a pena e escreve na folha, no livro do Senhor. E ele escreve esse texto: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra mocidade significa jovem, quando você ainda era jovem. Lembra-te do Senhor teu Deus no dia da tua mocidade e no tempo quando você é velho, quando você já é velho. Não podemos nos esquecer da onde Deus nos tirou. Não podemos nos esquecer da onde Deus nos tirou, da lamaçal do pecado, aonde ainda a gente não conhecia a verdade, aonde a gente era humilhado, aonde a gente ainda estava nas mãos de Satanás, aonde ainda Deus nos tirou da humilhação e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez hoje você já se batizou, talvez hoje você já tenha uma experiência com o Espírito Santo, mas quando você se batizou nas águas, você é a nova criatura. Você é a nova criatura em Cristo Jesus, porque as velhas coisas já se passaram e as coisas novas virão sobre a tua vida. Porque pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Ele nos comprou a preço de sangue. Ele nos comprou para ser um vaso escolhido nas mãos dele. E você hoje é nova criatura. E Salomão olha para o espelho, ele percebe que a velhice chegou para ele. Ele percebe que a morte vai chegar para ele. Por isso que ele fala sobre vaidade. Tudo nessa vida é vaidade. E Salomão ele fala no livro de Provérbios: pare de correr atrás do vento. Existem coisas nessa vida ainda que é cuidar da família, é ter as coisas, mas tudo isso vai passar. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Mas a palavra do Senhor não há de passar. A gente pode ter tudo nessa vida. A gente pode ter carro, a gente pode ter casa, a gente pode ter dinheiro,
Mas a gente não pode perder a presença de Deus sobre a nossa vida. Porque a morte vai chegar para mim e para você. E como é que está a tua vida espiritual hoje? Será que você ainda está pegado com vício em alguma coisa? Meu Deus, aleluia. Será que você está viciado naquilo e você não consegue se desprender daquilo? Glória. Dobra o teu joelho e clama ao Senhor. Pede para Deus tirar esse vício que você tem. Eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que existe um Deus que criou o céu e a terra e tem força suficiente para te arrancar desse vício que você tem. Glória a Deus. Não fica pegado com coisas terrenas. Aleluia. Abandona a prática do pecado, porque eu e você, como nova criatura em Cristo Jesus, não podemos ter vício nenhum. Mas o único vício que nós temos que ter é na presença de Deus sobre nossa vida. É o único vício que nós temos que ter é na palavra do Senhor Deus. É verdade, pai. É o Aleluia. único vício que nós temos. Aleluia. É por isso que nós temos a luz de Deus sobre essa terra. Ei, Jesus te chamou para ser luz. Glória a Deus. Jesus não te chamou para ser trevas. Porque trevas é Aleluia. Satanás que já está condenado desde o princípio. Jesus te chamou para ser luz dessa terra. Jesus te chamou para ser o sal dessa terra.